Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do vídeo aqui, tá? Qual o tema que a gente tava falando hoje, pessoal? A gente voltar aqui para a segunda parte, o tema que a gente tava falando hoje foi o quê? O que é a liberdade espiritual? O que que a gente tem que alcançar, pessoal? E eu coloquei bem, por que temos que alcançar essa liberdade espiritual? Por que que a gente tem que alcançar, pessoal? Porque é nessa liberdade é que a gente tem o crescimento pessoal e espiritual, tá? Eu tinha até que falar isso na primeira parte, eu não falei. É através dessa liberdade que a gente alcança um nível espiritual mais elevado, pessoal. Se você está preso a alguma coisa, você não está liberto, tá? Você não tem liberdade no espírito, tá? Porque a gente viu na primeira parte que essa liberdade espiritual é um conceito que transcende as limitações físicas e sociais. Então, transcende essas coisas, permitindo que o indivíduo se conecte com a sua essência mais profunda. Não foi o que a gente viu? Essa liberdade é frequentemente associada à capacidade de viver de acordo com próprias crenças e valores éticos e morais, né? Sem se sentir preso por dogmas religiosos ou imposições externas, tá? A busca por essa liberdade é uma jornada pessoal que envolve autoconhecimento e reflexão sobre o propósito de vida. Então, envolve isso, tá, pessoal? A, o autoconhecimento é reflexão, porque a gente está numa jornada, então essa liberdade é uma jornada sua, é uma jornada espiritual, tá? Não tem como, só quem pode você entrar na frequência de Cristo, quem pode libertar você é Cristo, como a Bíblia fala, né? Se o Filho vos verdadeiramente sereis livres, tá? Entende? Aí ele fala, a palavra liberdade vem do latim libertas, que significa condição de ser livre. Então você vai ser livre. Já no grego, a palavra liberdade, eleutéria, que significa liberdade de movimento ou possibilidade de movimentar-se sem restrições externas. Então, sem coisas externas está prendendo seus. Se tem alguma coisa externa prendendo o seu espírito, você não está livre, tá? Porque você tem que ter um movimento sem estar preso a nada. Então a gente vai fazer o movimento aqui, pessoal, enquanto a gente, mas não vamos estar pegado a nada aqui, tá? Porque você viu que falou sobre desapego, né? Aí ele fala: a liberdade espiritual é fundamental para desenvolver pessoalmente e emocionalmente. E espiritualmente também você vai crescer, tá, pessoal? Só cresce nessa liberdade, tá? Aí ele fala: quando uma pessoa se sente livre espiritualmente, ela é capaz, né? Cadê? De explorar sua crença, questionar tradições e encontrar um caminho que ressoe com a sua verdade interior. Então, quando ela como é que se diz, uma pessoa está livre espiritualmente, ela é capaz de questionar as crenças, tradições religiosas e encontrar um caminho que ressoe com a sua verdade interior. Ela vai questionar, ela vai encontrar aquilo que está dentro de você, porque a verdade está dentro de você. Não é isso que a gente aprende aqui, pessoal? É isso que a gente aprende aqui. Aí ele fala: essa liberdade promove uma sensação de paz e contentamento
permitindo que o indivíduo viva de maneira autêntica e alinhada com seus princípios éticos e morais. Então, quando você, uma pessoa que está vivendo nessa livre espiritualmente, ela vai ter essa liberdade que vai promover uma sensação de paz e ela vai estar contente, tá? E o indivíduo vai viver de maneira verdadeira, autêntica, né? Alinhada com seus princípios morais e éticos. Aí ele fala a liberdade espiritual e a religião, não foi? A gente viu, ele disse, embora ele fala que a liberdade espiritual possa coexistir com a prática religiosa, ela não está vinculada à religião específica. Ela não está. Muitas pessoas estão encontrando a sua liberdade fora da estrutura religiosa tradicional, buscando experiência que lhe permita conectar-se com o divino de maneira pessoal e única. Por quê? É uma coisa pessoal sua, pessoal. Tá? Você não vai encontrar nesses grupos religiosos. Mas o que é que esses líderes, essas pessoas colocam? Que você vai encontrar liberdade lá. Você vai ser liberto lá, você vai ser livre lá. Não é isso que ele diz, que lá que tem o Jesus aí que eles falam. Tá? Aí ele fala, essa abordagem, então, para você chegar a essa conexão, ele fala, pode incluir meditação, oração, leitura das escrituras, essas práticas e outras formas de espiritual que não existe adesão de dogma rígido. Então, não pode existir negócio de dogma, mas é o que eu estou falando aqui, fazendo aqui, espiritualidade livre. É fazer com que você se conecte com a sua espiritualidade, tá? Aí essa espiritualidade vai dirigir você, pessoal. Não sou eu, tá? Porque já existe uma igreja, um pastor, um Deus. Você vê lá que a Bíblia fala isso, o apóstolo Paulo fala isso. Então, existe um pastor, não existe mais quem vai guiar você, sou eu, tá? O único pastor que vai guiar você é Cristo. E você tem que se conectar a ele. Porque por isso que essas pessoas ficam pulando atrás de pastor, procurando, porque não está com o verdadeiro pastor. Se ela está conectada, ela tem paz, ela está contente. Ela está encontrando alimento, ela está encontrando pastagem. Porque esse pastor, esse bom pastor que é Cristo, vai dar a ela toda a sustentação. Então essas pessoas ficam procurando aí, como é que se diz? Procurando aí o pastor, indo para lá e para cá, confusão na mente aí, como uma pessoa falou no meu canal. 8 anos, ficou aí rodando. Por quê? Porque ela não se conectou a Cristo verdadeiramente, que é o verdadeiro pastor das ovelhas, das consciências, das almas, tá? E por isso que ele disse, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei e darei descanso para vossas almas. Tá claro, Cristo, tá? Aí ele fala, entende, pessoal? Aí ele fala, a gente viu na primeira, como alcançar a liberdade espiritual. A gente viu, para alcançar a liberdade espiritual, ele diz que envolve o processo do autoconhecimento, né? Que é o autodescoberta, né? E o desapego. Não pode você, sem autoconhecimento e desapegar das coisas, você... Meu pai, chama um Uber pra bebê aí, que bebê você, eu tô gravando, veja aí, chama em outro aí pra chamar. Agora eu tô ocupado, tá? Então, aí ele fala, alcançar a liberdade espiritual envolve o processo do autodescoberta, que é o autoconhecimento, né? E o desapego. Então, para você desapegar, isso pode incluir prática de meditação que ajuda
a silenciar a mente e ouvir a voz interior. Então você precisa ouvir essa voz, que é a voz de Cristo, a voz do Espírito de Deus vai estar batendo no seu coração, tá? Além disso, além de você ouvir a voz, meditar para acalmar a mente, você, além disso, a leitura de textos espirituais, tá? Como a Bíblia, como vários livros espirituais, e a participação em grupo, onde você discute, pode enriquecer a compreensão e a prática da liberdade espiritual. Então, você tem um grupo aí, tem umas pessoas que discutem as coisas espirituais, isso vai ajudar você, tá? A entrar nessa liberdade do seu espírito. Tá, pessoal? Não é entrar em um grupo religioso, não. É você ter um grupo com as pessoas que ouvem a espiritualidade como você ouve, tá? E discutir, não, o que é melhor, tal, é isso, é isso. Então, você tá ali sendo orientado e orientando alguém, tá? É isso que é um grupo para um ajudar o outro, tá, pessoal? Aí a gente viu, é importante encontrar método que ressoe com a sua própria jornada espiritual. Então, com a sua própria missão de vida, o propósito de vida que você tem aqui. Você não pode, como é que se diz, aquilo que está fora do sua propósito e missão de vida. Porque a verdadeira espiritualidade, ele vai buscar que você cumpra a sua missão de vida aqui. É o que não acontece com os grupos religiosos. Eles querem que você faça aquilo que eles estão mandando, não o que Deus colocou no seu coração. Por isso que esses grupos religiosos, pessoal, não estão na direção da espiritualidade. Aquele que estão na direção da vai falar com aquela pessoa para que ela se conecte com a verdade dela, tá? Com a verdade, com a missão de vida, ela se encontra, tá? Aí ele fala, desafio, a segunda parte, né? Vamos continuar aqui. Desafio da liberdade espiritual. Ele fala, apesar de seu benefício, a busca pela liberdade espiritual pode apresentar desafio. Então, a gente está buscando essa liberdade, a gente vai encontrar benefício, né? Aquela paz, sensação de paz, contentamento, mas a gente também pode encontrar no caminho, apresentar desafio. Ele fala, muitas vezes as pessoas enfrentam resistência de familiares, amigos, que não compreendem a sua escolha. Então, quando a gente vem para a espiritualidade, né? Teve pessoas aqui que largaram o grupo da igreja, tá? As pessoas, os familiares dele, né? O que é isso? Não entendeu, tá? Então, você vai ter que enfrentar a resistência dos seus familiares e amigos. O que é que está acontecendo com ele? Ele não, agora não fica mais com os amigos, ele fica mais sozinho, tal. Então, você vai ter que encontrar, vai ter que saber lidar com essa resistência dos seus familiares, que não estão entendendo o que está acontecendo. A mudança da espiritualidade está fazendo na sua... Eles não estão entendendo. E vocês vão ter que saber lidar com isso, tá? Pedir sabedoria à espiritualidade, a Deus, para saber lidar com essas pessoas. Entender por que essas pessoas estão pensando. Porque elas estão presas na matrix. Então você era de um grupo, largou, e aí aquela pessoa não vai entender aquela... como é que se diz? Aquela sua escolha, tá? Porque as pessoas, nossos familiares, eles se intrometem na nossa escolha, tá, pessoal? Não tem como, tá? Familiar você não discute, você tem que ter ali a maleável para ele começar a entender, tá? Ele fala, além disso, o medo de desconhecido pode ser um obstáculo. Então, a espiritualidade, pessoal, a pessoa tem medo disso aí, tá? Surge medo de várias coisas.
Medo de ver espírito sair do corpo, de abrir a visão espiritual. Medo de muita coisa. Como é isso? O que é isso? Então, medo do desconhecido. As pessoas têm medo. Por isso que tem medo da espiritualidade. Porque não conhece, pessoal. Você tem que enfrentar esse medo. Ele pode ser um obstáculo. Superar esse desafio requer coragem e determinação, além de como é que se diz? Além de forte compromisso com a própria verdade espiritual. Então, você tem que se apoiar, pessoal, na verdade espiritual. Tá onde? Tá em você. Você tem que se apoiar nessa verdade, tá? Para você superar esses desafios aqui que você vai encontrar. Quando você se apoia à verdade do seu compromisso que você vê, o seu propósito de vida, a verdade que Deus preparou para você, o que é que acontece? Você vai ter uma coragem, né? Um forte compromisso com sua própria verdade. Você vai vencer esse desafio. Aí ele fala, a liberdade espiritual e a autenticidade. Então, a verdade. Não tem como você ter essa liberdade se você não se apoiar na verdade. E quem é a verdade, pessoal? Quem é a verdade? Vocês sabem. Vocês sabem. Cristo, né? Mas onde está Cristo? Ele está na sua consciência. Ele quer entrar em conexão com você. Quando você ouvir a conexão, entre em conexão verdadeiramente, tá, pessoal? Aí ele fala, a liberdade espiritual está intimamente ligada à autenticidade. Então, a verdade está intimamente ligada. Você não pode conseguir liberdade sem estar na verdade. Tá? Não existe isso, tá? É por isso que você tem que se apoiar na verdade, tá, pessoal? A verdade é um... Como é que te diz? É um alicerce para que a gente entre nessa frequência, porque essa liberdade do nosso espírito é um estado de consciência. A gente entra nessa frequência e começa a se sentir livre, não preso a nada. Por exemplo, a gente está aqui preso aqui a Matrix aqui, ela domina aqui sobre a gente. Mas como é que você se liberta dessa Matrix? É essa liberdade, é você não estar pegado a essas coisas. Porque quanto mais você fica na frequência baixa, você fica preso na Matrix. Tá? Então, tem muitas pessoas assim, até de grupo religioso, porque não entende o que é essa liberdade do espírito, espiritual. Ele não entende. Aí ele diz que está ligada à autenticidade, que é a verdade, né? Quando uma pessoa se sente livre espiritualmente, então, o que é que acontece? Ela é capaz de expressar a verdadeira essência, então, ela é capaz de expressar a verdadeira essência, a essência espiritual dela, a parte divina dela, né? Ela é capaz de expressar a verdadeira essência, que é a parte divina que está no ser dela. Então ela começa a expressar sem medo de julgamento. Então, pode julgar quem for, tá? Então, por isso que agora eu não tenho medo de se alguém julgar. Mas esse medo, esse medo tá querendo, como é que se diz? Me pegar né, para que eu não visse gravar aqui vídeo para vocês. Mas eu não deixei, tá? Porque eu ficava pensando que as pessoas vão me julgar, o que é que eu não tenho dinheiro, essas pessoas vão falar alguma coisa, tá? Então, eu ficava com medo disso. Que bate é um medo natural que bate na gente, tá, pessoal?
medo do julgamento das pessoas. Mas eu tenho que expressar a nossa verdadeira essência, que é a nossa verdadeira espiritualidade. Então, a espiritualidade está com você. É você expressar essa verdadeira essência. Entende, pessoal, que não tem nada a ver com esses grupos aí que estão fazendo aí, pessoal. Não tem nada a ver com isso. Mas enganaram a gente, tá? Me enganou, porque eu passei muito tempo. Enganaram muitas pessoas que estão aqui no meu canal. E estão enganando aí pessoas que não querem ouvir até meu vídeo, tá? Para se libertar dessa matrix religiosa. Eu sinto muito, tá? Quanto não se libertar, vai ficar preso aí, tá? Aí vai ficar preso, não vai ter liberdade espiritual. Aí ele fala, essa autenticidade, então, essa verdade, né? É crucial para o bem-estar emocional e mental. Então, é crucial você estar nessa autenticidade, nessa verdade, tá? É crucial porque ela vai trazer um bem-estar emocional e mental, pois permite que o indivíduo viva de acordo com as suas convicções mais profundas, então, da alma, né? Promovendo uma vida mais plena e significativa. Então, vai fazer com que você esteja conectado com a espiritualidade, que é essa conexão funda, que eu estou aqui tentando que você se conecte a essa espiritualidade. Seja de qual grupo você for. Se você está assistindo o meu vídeo, eu quero que você se conecte com isso. É isso que eu quero. Eu não quero trazer você religião, grupo. Eu não tenho grupo. Tá? Mas muito pensam aqui, tá? Que eu estou trazendo uma religião. Muitos estão pensando que eu estou trazendo uma religião aqui. Eu estou trazendo aquela espiritualidade que já foi falada pelos apóstolos, por Cristo, tá? Estou trazendo aqui para você se conectar a Cristo, que você se conecta à igreja espiritual. Quem que se conecta? A sua consciência. Eu estou falando com a sua consciência, não é com essa capa aí, não. Você não é isso, você não é isso, tá? Você é um espírito, você é uma consciência. Eu estou falando com ele. Agora, só que você está aqui nessa dimensão e tem um corpo igual como eu tenho também. É para você entender. Por isso que está dizendo ali, para você ter a liberdade espiritual. É isso que eu estou falando, tá? Cristo também estava falando, mas ninguém entendeu lá 2000 anos, tá? Entende? Eu não estou falando com o seu corpo físico. Você não é isso aí, tá? Você não é isso. Isso é uma parte sua aqui, porque você está na realidade. Eu estou falando com a sua consciência. Por isso que eu já falei aqui no vídeo, eu não olho para a pessoa o que ela tem, se ela é bonita, se ela é de boa. Eu não estou olhando isso. Mas esses grupos religiosos que você vai, eles olham isso, tá? Eu sinto muito falar isso aqui. Porque ele não está olhando você como um espírito, como uma consciência. Ah, eu sou velho, irmão. Não interessa. O seu espírito não tem idade, tá? Ele é eterno, tá? Ele não tem idade. Você tá olhando porque você tá olhando para a matéria, a sua idade, se você tem dinheiro, você tá olhando as questões sociais que você vive aqui. Eu não tô olhando isso, tá? Mas eu sei que a maioria estão com a visão presa nessas coisas aqui. Até os grupos religiosos. É por isso que eles... Veja o que eles escolhem lá para estar junto deles. Vê lá. Se é pessoas com dinheiro, bonita, vê lá. É isso, pessoal. Tá na cara da gente. Mas a gente não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver, né? Como o ditado diz, o pior cego é o que não quer ver. Tá na nossa cara. As pessoas estão agindo totalmente fora do contexto da espiritualidade. E pior que isso está infectando
o meio que fala de espiritualidade. Os espiritualistas estão também com a visão sendo distorcida, tá? Eu sinto muito também, tá? Mas é isso. Faz parte do jogo, tá? Aí, será que a Bíblia fala dessa liberdade, pessoal? A Bíblia é o que fala mais sobre isso. Tinha muito versículo, eu não pude colocar aqui, eu coloquei aquilo, senão a gente vai ficar aqui a noite toda, tá falando só de versículos sobre liberdade. Então, vamos começar aqui por João 8,36. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Então, ele estava falando para aqueles judeus que criam nele, né, pessoal? Ele está dizendo aqui, portanto, se o Filho... Quem é o Filho, pessoal? Quem é? Você sabe quem é o Filho de Deus ou não? Ou ainda não ensinaram isso a vocês? É preciso eu gravar um vídeo aqui. Quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho? Ele disse, portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Então, a pergunta é, libertar de quê? Ele estava falando com quem ali? Estava falando com a consciência daqueles judeus que cria nele. Aqueles judeus estavam pensando que ia libertar do Império Romano, porque naquele tempo que Cristo estava aqui, né? O Império Romano é que dominava aquela região. Então, muitos dos discípulos também pensaram que Cristo ia libertar eles do romano. Mas quando o dia que Cristo foi sentar com os romanos, né, atendeu, curou até o servo do romano, os discípulos ficaram olhando assim meio estranho. O que é que ele está dizendo que vai libertar a gente do... Ele está sentando com o romano, está batendo... Porque ele não estava entendendo o que era liberdade espiritual. Que Cristo estava... Eles não entendiam. E até hoje muitos não entendem, tá? Então, verdadeiramente sereis livre disso. Cristo veio para libertar sua consciência dessa, como é que diz? Roda aí vicioso aí que você estava. Ele veio libertar isso, está falando com aqueles que criam nele, tá? O que mais, pessoal? Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, olha o que Paulo está falando em Gálatas. Portanto, permaneça firme e não deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, não vá mais agora para ser escravo. Você agora é livre para servir a Deus, a Cristo. Tá? Foi para isso que ele libertou. Tá? Para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, é para a liberdade. É por isso que meu conceito aqui de espiritualidade é uma espiritualidade livre. Então, se eu fico colocando julgo aqui para você fazer, isso é uma religião, isso é uma escravidão, tá, pessoal? Eu não posso fazer isso com vocês. Eu tenho que orientar vocês no que é, o que a gente tem que fazer, tá? Até você entrar numa conexão espiritual. Aí depois a espiritualidade é que dirige a sua vida. Porque ele sabe qual é a missão, o plano que ele tem para você. A espiritualidade sabe? Eu não sei. Tá? Eu estou atendendo a minha espiritualidade, a minha missão de vida. Você tem a sua. Você veio fazer aqui a missão que o Deus determinou para você. Tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Não volte ao jugo desigual, né? De escravidão. Então, não se prenda à religiosidade, não se prenda a nada que vai aprender, que vai fazer atrapalhar essa sua liberdade espiritual, esse crescimento de espírito. Veja o que está na sua vida, está atrapalhando que você cresça espiritualmente. Alguma coisa deve estar atrapalhando. E você tem que estar livre disso. Porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Tá? Aí, Romano
8, versículo 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado da morte. Então, foi para isso que Cristo veio nos libertar. Ele está falando que a lei do Espírito de vida, então, através de Cristo, nos deu vida, nos libertou da lei do pecado e da morte espiritual, tá? Que a gente estava preso em um ciclo vicioso de pecado por causa de Adão, né? Então, Cristo veio nos libertar, de tirar desse ciclo para nos dar vida, tá? Então, foi para isso que Cristo veio. Tirar a gente desse ciclo para a gente ter vida e ter nosso crescimento, a nossa jornada, caminhar a nossa jornada espiritual para a evolução, para a iluminação espiritual. Foi para isso que Cristo veio, para nos libertar disso. Então, ele diz, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou, então. Porque Cristo trouxe a lei do Espírito, que dá vida. Então, a essência da palavra espiritual, que traz a verdade, vai trazer vida para quem? Para a consciência dele, para ele não morrer. Porque se ele libertou você do pecado e da morte espiritual, que a gente estava, o ser humano tá morto. É por isso que aquele que não vem para Cristo, ele está morto espiritualmente. Ele está desconectado. Então, tem gente no grupo religioso que fala de Cristo lá, que ele está morto espiritualmente. Você entende agora, pessoal? Você entende agora o que é essa liberdade espiritual? Que não tem nada a ver aí com o que foram criados. Essas pessoas, tem pessoas mortas lá. Eu sinto muito, tá? Aí, o que é que ele fala mais? 1 Coríntios 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Então, pessoal, tudo aqui é permitido, você é livre, tá? Mas nem tudo a gente pode fazer, tá, pessoal? A gente foi liberto, é livre, tem uma liberdade espiritual que Cristo, tá? Mas nem tudo convém para que a gente faça aqui. Ah, eu tô liberto, agora eu vou fazer o que eu bem entender. Ah, você entende, pessoal? Você não tá aqui para fazer o mal, tá? Você aqui, você foi liberto, tá? Para você fazer o bem, entrar numa frequência mais evoluída, para você fazer bem. Por isso que Paulo está falando isso lá. Primeira coisa, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém eu fazer. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Então, se alguma coisa domina você, você está preso aqui. Você não está liberto. Você só é liberto quando nada domina você aqui. Principalmente essas coisas da matéria, o seu ego. Agora, quanta gente aí, por causa de instruções religiosas, estão apegados ao dinheiro aí, pessoal. E estão entrando no espírito do mamon. O espírito da avareza. Está entrando na idolatria. Estão sendo idólatras. Por quê? Estão colocando o amor em o dinheiro, em coisas aqui, que ele não vai satisfazer. Tá? É por isso que Cristo falou, o que é que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É claro, né, pessoal? Quando a gente vai lendo o Espírito, ele vai mostrando as coisas. Que quem está fora da espiritualidade, quem está verdadeiramente no espírito da espiritualidade. É claro, tá, pessoal? Então, por isso que incomoda aqui, tá? Meus vídeos aqui incomoda, tá? Eu sei disso. Então, a gente, pessoal,
A gente não pode deixar as coisas nos dominar, nada dominar a gente, tá? Porque senão a gente não é livre espiritualmente. O que mais, pessoal? João 8, versículo 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecer firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, ele estava falando com aqueles judeus que criam nele, né, pessoal? Ele diz que se aquele judeu permanecesse firme na palavra, então a gente tem que estar firme na palavra de que Cristo está falando, para a gente estar em conexão com Cristo, tá? A gente tem que estar firme em conexão com esse Cristo. Então, na palavra dele, aí verdadeiramente a gente vai ser discípulo dele, tá? É o que não acontece aí com muitos aí que estão aí, né? Nesse aí. Aí ele, o que é que ele fez mais? Ele disse, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é preciso você ter uma conexão com a verdade, que é Cristo. Você tem que ter uma conexão com ele, porque vai libertar o seu espírito dessa frequência mais baixa. Você vai sair da saia, então você é chamado para fora. É o que significa igreja, eclésia. Eclésia em grego. Então, tirado para fora. Então você vai ser tirado dessa ilusão, dessa matrix que você está vivendo, principalmente a matrix religiosa. Você vai ter que ser liberto. Era o que aqueles judeus que criam em Cristo, ele tinha que ser livre daquelas doutrinas, daquelas coisas religiosas lá do judeu. Saia daí, tá? Cristo ia dizendo, se você permanece, você vai ser arrancado para fora. Permanece na palavra, tá? Aí, Romanos 6, versículo 22, pessoal. Nossa, a Bíblia é demais, tá, pessoal? Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravo de Deus, e o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então, pessoal, o que é que Paulo está falando aqui? Ele disse, mas agora que vocês foram libertados do pecado, tá? Que é o quê? Você estava errando o caminho, porque o nome pecado quer dizer você está errando o caminho. Então, quando você entrou no caminho, você saiu do pecado. Por isso que ele diz que agora não há condenação para aquele que está em Cristo. Por quê? Porque você não tem mais pecado, então não há condenação. Você está no caminho. A sua consciência, então, quando a sua consciência saiu do círculo vicioso aí que você estava, tá? Principalmente religioso, errando o caminho, você se tornou escravo de Deus. Então você vai servir a Deus. Ele colocou essa palavra escravo, mas você vai servir a Deus com amor. Você vai estar livre para servir a Deus. Ele fala, e o fruto de colher, então você vai colher um fruto que é a santidade. Você vai buscar se santificar e seu fim será a vida eterna. Você vai ter a vida eterna espiritualmente, tá? Espiritualmente você vai ser eterno andando com Cristo. Então você vai ter a vida eterna, porque essa vida eterna é você estar em conexão com esse Deus eternamente, porque a morte espiritual que Cristo tirou a gente daquela morte foi a morte eterna, a morte do seu espírito. Você sabe como é a morte, mas o espírito não morre, Samuel, você falou.
é uma morte que é a separação da fonte de Deus. Isso que significa a morte espiritual. Não é morte de tá parado assim não, pessoal, tá? Porque quando as pessoas lêem lá morte, principalmente a morte espiritual, essa que Cristo nos tirou dessa morte, ele está pensando que é morte, senão a gente não morria na carne. Por que a gente morre na carne? É? Entende, pessoal? Eu preciso me ensinar isso aqui porque tem muita confusão em relação a isso, tá? Porque não entende o que é morte. A morte espiritual é você estar eternamente separado de Deus, da fonte criadora, do Criador. Você estiver separado, aí você está morto espiritual. Então, Cristo libertou a gente dessa morte eterna e chamou a gente para a vida eterna, que é a conexão com o nosso Deus eternamente. Tá certo, pessoal? Então, o que é que ele fala mais? Romanos 8, 20 e 21. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que o sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que encontra, recebendo a glória, liberdade dos filhos de Deus. Então, é isso que aconteceu, tá? A gente vai liberto, tá? Da decadência, né? A natureza tem que ser liberta. Então, a natureza que tá levando a gente para o erro, tá? A gente ficar preso ao ego, tá? O orgulho, as coisas, todas as coisas que a nossa carne, por isso que diz o pecado da carne está levando a gente a cometer. Então a gente vai ser liberto dessa decadência e encontrar, receber a glória, a liberdade dos filhos de Deus. Então, para a gente ter a liberdade de um filho de Deus. Se você é um filho de Deus, pessoal, não pode ficar escravo, preso a nada. Você é livre. Já pensou, Cristo era preso a alguma coisa? Não, Cristo era livre. Até quando o Cristo estava preso lá em Herodes, né? Ele disse assim, você não sabe que eu tenho o poder de soltar você? Ele disse, você não tem poder nenhum sobre mim, se não for designado pelo Pai lá. Tá? Ele estava ali porque era o que o Pai determinou que ele passasse. Não é que Herodes estava prendendo ele, tinha poder de prender ele, tá? Entende, pessoal? Aí o que mais? 2 Coríntios 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. Então, você só pode ter liberdade se o Espírito do Senhor estiver na sua vida. O Espírito de Cristo, o Espírito do Criador, você está em conexão. Aí você vai ter liberdade. Liberdade do Espírito, no seu Espírito. Por isso que é liberdade espiritual. Então, Cristo, o Senhor está chamando a gente para liberdade. Mas por que as pessoas querem ficar presas a dogma, presas a muitas coisas, pessoal? E tem muitos que querem prender por causa que tem interesse. Aí você sabe, dinheiro tem que ter interesse disso. E são os falsos profetas que tá indo a você para tirar, surrapiar você, tirar o couro, a lã das ovelhas, tá? E tem muitos aí, ovelha, que eles já escalifaram, já tiraram a lã aí. Eles estão tudo aí rico aí, tá? Por causa que você estava dormindo. Então, acorda para a vida, pessoal. Até quanto tempo vocês vão ficar assim? Até quanto tempo vocês não vão acordar para a vida? A matrix religiosa vai estar dominando a cabeça desses povos, pessoal. Até quando? Desperta tu que dorme, dentre os mortos, então. Estão tudo morto aí. Nos seus erros aí, tudo apegado aí ao dinheiro. Tem até o espírito do mamon, da ganância, entrou aí em vários grupos religiosos. Católico, evangélico, até os espiritualistas também entraram
esse espírito também. Não é o espírito da espiritualidade, tá? Não é o espírito da espiritualidade. Ah, irmão Samuel, a gente não vai ter dinheiro, não vai cobrar, a gente vai viver de quê? A gente tem que ter aí, tá? Tem aqueles que ainda reclamam, tá, pessoal? Não entende também o que é espiritualidade, tá? Claro, aquele que o universo, pessoal, ele está se doando, o universo vai suprir a sua necessidade. É uma troca, tá? Mas não com essa exploração, colocando na mente das pessoas para dar que ela vai receber essas coisas, não enganando as consciências que estão aqui. A gente não precisa fazer. É por isso que eu coloco aí o meu Pix aí. Vê se eu estou querendo fazer negócio. Vou fazer campanha. Olha, vai ter aqui uma oração. Vocês agora vai receber o poder do alto. Vê se eu estou fazendo isso aqui com vocês, pessoal. Vocês sentirem no coração, quiserem contribuir, como alguns irmãos que já estão aqui, assíduos no meu canal, eles estão contribuindo. Vê se eu estou lá. Pergunta a eles se eu estou. Eu nem sabia. Teve uma pessoa que depositou aí do meu Pix, eu nem sabia. Ela que estava me avisando que tinha mandado para mim o dinheiro aí, tá? Eu digo, eu nem sabia. Por quê? Eu já coloco isso para eu nem saber. Tá? Vocês vão contribuir aí. É com você e Deus e a espiritualidade. Ah, quanto é, irmão Samuel? Não sei. Não sei. Quanto é que você vai dar? Eu não sei. Eu nem conheço. Tem pessoas aqui que estão contribuindo que eu nem conheço, pessoal. Pessoalmente. Tem pessoas que estão contribuindo no meu canal. Entende? E eu não fui lá falar com ela. Oi, eu vou. Ajuda aqui, você vai receber uma bênção que vai cair do céu essa semana. Eu não estou falando nada disso, como esses pastores estão fazendo, esses espiritualistas, essas pessoas desses governos estão fazendo. Eu não estou fazendo isso. Mas eu estou sendo suprido aqui, minha necessidade. A espiritualidade, eu estou enganando algum de vocês? Não estou. Entende, pessoal? Entende? Isso é para mostrar que a espiritualidade é verdadeira. Ela é fiel. Se você permanece na fidelidade, não vai deixar faltar nada para você. Não precisa enganar as pessoas. Não precisa dizer que vai acontecer, que não vai acontecer nada, pessoal. Tá? Aí, o que mais, pessoal? Teve que dar essa aí para as pessoas despertarem sobre isso, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Salmo 119, versículo 45. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado o teu preceito. Então, buscado o teu ensinamento. Então, quanto mais você busca o ensinamento de Deus, da espiritualidade, você vai andar na verdadeira liberdade. Tá? Quanto mais você busca, você vai achar. Busque, tá? Se dedique. Ah, eu teve uma pessoa que estava falando aí no meu canal. Ah, eu não tenho tempo, irmão. Ah, você tem duas partes, o vídeo é muito grande, eu não tenho tempo. Que não sei o quê. Tem tempo para tudo, tá? Menos para se dedicar à espiritualidade dela. Eu digo, tá certo, irmão, tá tudo bem, tá? Quando você tiver tempo, você continua. Então, são pessoas que estão dedicando o tempo dela a estar preso na Matrix. E a espiritualidade. Aí quando desencarnar, aí, ai meu Deus, ai, desencarnou. E agora? Você vai buscar o quê? Você entende, pessoal? Essas pessoas estão fazendo isso. Então, para você andar na verdadeira liberdade, você tem que buscar os ensinamentos, os preceitos de Deus, da espiritualidade, para você entrar na frequência, tá? Aí o que mais? Gálatas 5, versículo 13. Irmão, vocês foram chamados para a liberdade. Então, é claro, né, pessoal? É claro. Então, a gente foi chamado para essa liberdade espiritual.
Irmão. Então, se você é um irmão em Cristo, você está conectado. Você é irmão em Cristo. Se você não é irmão, você não vai ser chamado para essa liberdade. Então, irmão, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade. Então, não use essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então, a vontade do ego, né? Ao contrário, sirva um ao outro, então sirva um ao outro, né? Fazendo bem ao outro, mediante ao amor. Então, mediante ao amor que Cristo você está conectado, você vai servir ao outro. É para isso que você veio, você foi liberto, foi chamado, o chamado espiritual. Você foi liberto a consciência, você foi liberto dessa roda aí viciosa do pecado, a roda de Sansara, para você crescer espiritualmente. Você não pode pegar agora, você está liberto e voltar a praticar coisa do ego, a coisa da carne. Você não pode, pessoal. Tá? É consciência, tá? E é isso que o apóstolo Paulo está passando para aqueles irmãos. Tome consciência. Vamos ver outro, se fala a mesma coisa. 1 Pedro 2, versículo 16. Viva como pessoas livres, mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Viva como servo de Deus. Vê se não é o mesmo espírito que falou, o apóstolo Paulo falou, vê se não é o mesmo espírito que Pedro está falando. É o mesmo espírito. Ele diz que viva como pessoas livres, né? Porque você está liberto, mas não use essa liberdade, tá? Como desculpa para fazer o mal. Então, não faça o mal. Tá? Viva como servo de Deus. Viver como servo de Deus é vivendo, amando um ao outro, fazendo bem ao outro. Isso é viver como servo de Deus. É claro, pessoal. A gente, você vê que os dois apóstolos diferentes, Pedro e Paulo, mas ele está no mesmo espírito. Ele sabe que a gente foi chamado para a liberdade, mas ele disse: não use essa liberdade como desculpa, tá? Para você aí agora, vou fazer o mal. Agora eu vou me deslanchar. Não podemos fazer isso, tá? Aí, aí, a gente tem que viver como servo de Deus, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal, sobre essa liberdade espiritual? Colossenses 1, versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus, na mente de vocês era inimigo por causa do mau procedimento de vocês. Então, a gente não foi liberto para essa liberdade, a gente antes estava separado de Deus através da nossa mente. A nossa consciência estava separada, a gente era inimigo de Deus, estava fazendo coisa contrária que Deus não queria. Então, a gente agora foi liberto para fazer a vontade de Deus. Ele diz, por causa do mau procedimento, então, por causa que a gente estava se procedendo mal. Tá? Estávamos inconscientes. Então, despertar da consciência é trazer isso à sua consciência. Você estava sendo inimigo de Deus e não sabia, tá, pessoal? Aí, todos nós tá cometendo coisas aí, porque estava numa frequência, né? Nossa, se eu for falar de mim, o que eu aprontei aí, tá? Mas mesmo assim, a espiritualidade me chamou, deu misericórdia à minha alma, à minha consciência, para que eu pudesse estar aqui falando agora de espiritualidade para vocês. Tá certo, pessoal? Então, estávamos separados, mas agora, pelo chamado, pela libertação que a gente teve, a gente entrou nessa liberdade espiritual. Tá certo, pessoal? Nossa, agradecer a vocês, tá? Que já tá até escurecendo. Agradecer a vocês por vocês estarem aí, tá? Pessoas têm me ajudado, tá, pessoal? Tem muitas, até que eu nem conheço, têm me ajudado aí, tá?
Eu deixo sempre o meu Pix aí já para isso. Eu não vou pedir nada a ninguém, não vou explorar vocês, como os outros pregadores fazem, tá? Isso é aquilo que você sentiu no coração. Não, esse estudo é maravilhoso, o irmão Samuel merece, tá? E você aí contribui, tá? E é assim, pessoal. E tem me ajudado. Eu tenho enganado você? Eu não vou passar aqui engano. Vamos fazer aqui uma imersão espiritual. Nossa, pessoal, é muito engano, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar isso para vocês despertarem a consciência, tá? Então, agradecer a vocês, tá? Obrigado. E agradecer a Deus, a espiritualidade, por não estar me usando, falar a verdade para vocês, tá? E vamos continuar, tá, pessoal? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!